Bom dia, alunos do nono ano A do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2. Essa é nossa primeira atividade remota vinculante do terceiro bimestre. Aqui é a professora Regiane e nós vamos desenvolver um trabalho valendo de 0 a 10. Antes da realização do trabalho, nós vamos entender essa atividade como um guia de estudo. Essa atividade vai dia 18 de agosto, hoje, terça-feira, e deve ser entregue até segunda-feira, dia 24. E o objetivo dela é entender as paisagens, as características naturais da Ásia, do continente asiático, e a cultura, a economia desses povos que vivem ali. A primeira tarefa, número 1, é a realizar a leitura do mapa continentes. Então, nesse mapa, nós vamos observar que nós temos a América, que se divide em América do Norte, América Central e América do Sul, mas essa é uma subdivisão, porque nós temos um continente, o continente americano. Que nós temos a Europa, que nós estudamos, no segundo bimestre, a África, a Oceania e a Antártida. E que nós vamos desenvolver agora o estudo da Ásia, desse grande continente que está marcado na cor amarela. É um continente cortado pelo Círculo Polar Ártico, então todas as regiões ao norte, da Ásia serão regiões muito frias, muito geladas. É uma região cortada pela linha do Equador, tá? Então é uma região que também ao sul, dessa região, desse continente, terá temperaturas muito quentes. Então, teremos no continente asiático uma diversidade de climas e de vegetações, desde regiões mais ao norte, que são regiões mais frias, até regiões mais ao sul, que são regiões mais quentes. Nós temos áreas de cordilheira, por isso também teremos essa diversidade. Nós temos o Mar Morto, que é a região, que é a depressão absoluta mais profunda que nós temos no nosso planeta, tá? Quando nós pensamos na Ásia, ao norte nós temos o Mar Glacial Ártico, ao sul o Oceano Índico, a leste o Oceano Pacífico e a oeste a Europa e a África. Esses são os limites, do continente asiático. Teremos também uma grande diversidade social e econômica. Temos nesse continente países muito desenvolvidos, como o Japão, países que são emergentes, como a China, países muito pobres, como o Afeganistão, países com conflitos, como a Síria, o Iraque, o Irã, ok? Países com religiões diferentes da nossa, como a Índia, onde predomina o hinduísmo. Países como a Arábia Saudita, em que predomina o islamismo. Então, nós temos uma grande diversidade natural, econômica, cultural dentro do continente asiático. A segunda tarefa é realizar a leitura desse mapa, tá? Esse mapa é o mapa político da Ásia. O que significa isso? É a divisão de países, é uma divisão organizada pelo ser humano. Então, a gente já vai observar, todos os países localizados aqui. Vocês já começam nesse mapa a tentar ter a curiosidade de escolher um desses países para a gente fazer o trabalho que a professora comentou que nós vamos fazer lá no final, tá? Então, observem os países que existem no continente asiático para lá no final da atividade a gente escolher um para pesquisar. A outra atividade também
é uma leitura de mapa, tá? Então, o que eu tenho nesse mapa aqui? A divisão do continente asiático. Essa cor azul mais escura é a Ásia Setentrional, ou Ásia do Norte. Compreende a Rússia, né? E é a parte mais fria da Ásia. O que está em rosa é a Ásia Central. São países que pertenciam à União Soviética, né? Durante o período aí da Guerra Fria, tá? A região em verde é uma região muito importante da Ásia. Ela é chamada Oriente Médio. Ela é considerada o berço de 3 religiões monoteístas, não é? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É uma região que detém a maior parte do petróleo do mundo e é uma região que está entre a Europa, a África e a Ásia. Em rosa, eu tenho a Ásia Meridional e é uma parte que agrupa principalmente a Índia. E nela, né, no norte dessa região, eu tenho a Cordilheira do Himalaia, onde está o Everest, que é o ponto mais alto do planeta. Nesse amarelo mais claro, eu tenho o Extremo Oriente, que é um local bem importante economicamente, porque nele eu tenho a Ásia e o Japão. Nesse tom de amarelo mais escuro, eu tenho o Sudeste Asiático. Ele é formado principalmente por ilhas. O maior arquipélago que nós temos é a Indonésia e se localiza no Sudeste Asiático. Uma próxima etapa é observar 2 vídeos que a professora escolheu para vocês. Um vídeo de 4 minutos e o outro vídeo de 6 minutos. Então, em torno de 10 minutos, aí 11 minutos de vídeo. O vídeo é importante porque ele vai falar um pouquinho dessa diversidade da Ásia e também vai falar de alguns países que nós temos no continente. Feito esse estudo, e também vocês podem pesquisar mais informações, né, sobre a Ásia, podem pedir ajuda quando estiverem fazendo isso, a professora sugere alguns outros sites. Vocês vão começar a desenvolver o trabalho. Professora, como que é o trabalho? A professora geralmente desenvolve esse trabalho em forma de seminário. Como nós estamos longe, né, nós vamos fazer essa atividade em forma de relatório de viagem. Então, vocês vão escolher um país da Ásia. Eu acho a China muito interessante, então eu vou fazer sobre a China, né? Vamos pensar que a professora vai fazer sobre a China. Eu vou fazer uma pesquisa sobre a China como se eu tivesse viajado até lá. Tá? Então é como se eu tivesse feito uma viagem, porque quando a gente lê, quando a gente pesquisa, a gente faz uma viagem imaginária. Então vocês vão fazer de conta que viajaram para a China e vão tentar entender o máximo de informações sobre esse país. Gente, eu estou dando o exemplo da China, mas vocês podem escolher o Japão, a Índia, Bangladesh, a Rússia, os Emirados Árabes Unidos, né, que é onde fica Dubai. Tem muito país interessante com ricas culturas e uma diversidade de comida, de festas bem interessante para representar, tá? Eu estou dando o exemplo da China. Escolhido o país, eu vou pesquisar sobre esse país. Então, eu vou localizar esse país, eu vou ver o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação, eu vou ver quantas pessoas vivem ali, como que é a etnia dessas pessoas, como que é a economia, o que é a atividade econômica que é mais importante. Será que esse país é desenvolvido? Será que lá tem, as pessoas são alfabetizadas? Será que lá tem muita mortalidade? Vamos procurar como é a qualidade de vida nesse país. Vão saber da cultura desse país, que festas tem lá, que danças, culinária, que arte, né? Será que eles são fortes na arte, na escultura, na pintura, tá? Vocês podem pesquisar, que é bem interessante, que pontos turísticos vocês querem conhecer nessa viagem imaginária. Será que esse país tem o mesmo horário que o Brasil? O horário dele é horas a mais ou horas a menos? Lembrando, né, que horas a mais são regiões que ficam a leste do Brasil, que horas a menos são regiões que ficam a oeste. Então,
todos os países da Ásia, né, têm horas a mais que o Brasil, ok? Depois que vocês pesquisarem, vocês vão organizar a pesquisa de vocês como um relato de viagem, tá? Então, vocês podem escrever, né? Então, durante, né, 2020 ou 2019, vocês vão escolher o ano. Eu realizei uma viagem para a China. Eu fui no mês tal. Nesse mês, que estação do ano era? Não é? Espera. Que estação do ano era nesse mês? Tá bom? Em que lugar desse país eu fiquei? Né? Qual é o clima desse lugar? Aí vai contando sobre esse país, pode colocar um mapa de localização do país e dentro do país qual a cidade que vocês visitaram, tá? Vocês podem colocar que pontos turísticos vocês foram visitar, né? Que comida vocês experimentaram. Então, vocês podem fazer ou escrito no caderno ou vocês podem colocar slides, tá? E colocar a voz, como a professora está fazendo. A professora está usando esse Screen, acho que é assim que se fala, turma. E ele é um gravador de tela. É bem legal para desenvolver trabalhos e ele é bem simples de manusear. Então, vocês vão, né, organizar esse texto de vocês em slides, né, ou escrito no caderno. Se for escrito no caderno, ou se pode ser até digitado, tá? Vocês podem fazer um arquivo aí no Word, colocando as informações e imagens. É bem importante que tenha texto e imagem. Então, pode fazer digitado, pode fazer no caderno escrito, pode desenhar ao invés de colocar imagens, pode fazer slides. Slides fica bem legal, tá bom? Vocês podem, quem conseguir, pode fazer uma montagem, colocar a foto de vocês na frente, por exemplo, eu poderia colocar uma foto minha na muralha da China, já que, por exemplo, eu estou comentando com vocês que eu iria fazer sobre a China, tá? Seu registro deverá ser de informações e imagens. Então, esse é um trabalho que vale de 0 a 10. Qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Se tiver dificuldade, né, vai entrando em contato, me mandando mensagem que eu tento responder o mais rápido, tá bom? Façam com atenção, contem com a criatividade de vocês, né? Contem a criatividade de vocês. Se aconteceu, pensem que pode ter acontecido alguma situação engraçada, né, nessa viagem de vocês podem contar. Então, vocês vão usar a criatividade para fazer esse relatório, contando para a professora uma viagem que vocês tenham feito para algum país asiático que vocês vão escolher. Então, essa é uma atividade que vai envolver o capricho, a dedicação, a pesquisa, a organização das informações pesquisadas. Vocês podem colocar a voz de vocês para explicar, vocês podem gravar um vídeo contando sobre essa viagem, tá bom? Eu estou à disposição e na aula de amanhã, né, que vai ser pelo Meet, eu vou tentar esclarecer melhor essas dúvidas de vocês que possam surgir sobre esse trabalho. Galera, todo mundo fazendo porque vale de 0 a 10, tá bom? Cuidem-se, um abraço virtual da professora Regiane, que está morrendo de saudade de vocês.